Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio, estamos no nosso 11º episódio. E neste episódio, a pedidos, vamos falar dos discos ao vivo nacionais. No episódio passado a gente falou dos internacionais, esse episódio vamos falar dos nacionais. Então segura a onda que nós já estamos de volta. Bom, a gente está de volta e teve uma repercussão muito boa, né? O programa que a gente tinha feito sobre os discos estrangeiros. A gente, inclusive, no final daquele programa, a gente chegou a comentar alguns discos nacionais, mas a gente achou melhor deixar para um outro episódio, porque senão ia ficar muito extenso, né? Acabou que todo mundo pediu para a gente falar dos discos da música brasileira ao vivo e a gente vai emendar agora, fazer a nossa listinha. Acontece o seguinte, a gente faz, não é exatamente uma lista, então a gente vai fazendo, daí lembra de um, lembra do outro, daí o programa que é para ser curto, ele vai aumentando. Exatamente. A gente vai esticando e quando vê... Até porque também tem muito assunto, né? Tem muita coisa boa, né? A gente acaba viajando na história e lembrando dos detalhes. Mas eu acho que a graça é essa, né? Isso, então vamos fazer que nem era outro, vamos fazer no ping-pong. Começa você agora, vamos lá. Tá bom. Eu vou começar com um disco de 68, até então a cantora mais prestigiada do Brasil pela crítica, não tanto com o público, mas na crítica ela sempre foi considerada a maior cantora do Brasil até então, que é a Elisete Cardoso. A Elisete é uma cria daquela primeira geração das grandes cantoras do rádio. Só que ela nunca teve o sucesso popular, né? O apelo popular das duas rainhas do rádio, que eram a Emilinha e a Marlene, Emilinha Bob e Marlene. Mas ela era a preferida dos músicos. Os caras adoravam tocar com ela. Então, eles se juntaram. Esse show foi até uma mudança um pouco no repertório dela. Ela buscou um repertório mais ligado ao chorinho. Então, ela se juntou ao Zimbo Trio, que foi um dos grandes grupos instrumentais brasileiros. Tocou, inclusive, fez vários discos, inclusive gravou em várias faixas, inclusive com a Elis Regina. Era um baita grupo de música instrumental que acompanhava, virava e mexia algum cantor, e o maior bandolinista de todos os tempos, talvez do mundo inteiro, Jacó do Bandolim. Cara que inventou o vocabulário do choro no bandolim. E é um show gravado no Teatro João Caetano, aqui no Rio de Janeiro, e que é absolutamente perfeito. Assim, a qualidade de gravação é excelente, nem parece um disco gravado em 68, e ela está maravilhosa. Acho que vale a pena conferir. Eu tenho aqui até a capinha do disco, da Elisete. Você vê, o repertório é maravilhoso. Você tem Feitiço da Vila, do Noel Rosa, tem Barracão, tem Chão de Estrelas, tem Chega de Saudade, Canção do Amor Demais, Carolina, do Chico Buarque. Quer dizer, é um repertório modernizado, né? Fora daquele padrão dos anos 60, dos anos 50, que ela trazia, né? Aqueles samba-canções mais dramáticos. Ela está mais leve. Mas com aquela dicção perfeita dela, vale a pena dar uma olhada nesse disco, porque é um disco que marcou. É um dos grandes discos da música brasileira.
ao vivo, né? Nessa linha do disco ao vivo. Isso. Pode seguir aí, vamos embora. Beleza. Eu vou burlar as regras agora, porque em vez de um disco, eu vou falar de uma série, porque é um evento. É o Festival de Montreux. Que o que aconteceu? O Festival de Montreux era organizado pelo Claude Nobs, era um suíço, e ele entrou em contato em 77 com o André Midrani, que era produtor aqui, e eles levam o Azimuth. E o Azimuth fez um sucesso tremendo, e daí o Midrani dá a ideia, vamos fazer uma noite brasileira, que era levar quatro artistas por ano. E assim, isso se tornou tradição, acabaram fazendo 2 noites brasileiras, depois foi caindo a coisa. Mas o início foi uma estupidez. Então, a primeira noite que teve em 78, ele levou, se eu não me engano, era o Ivinho, que era o guitarrista daquela banda Ave Sangria, e era tipo virtuoso. Depois levou Ayrton Moreira, A Cor do Som e Gilberto Gil. Nossa, dessa noite saíram 2. A Cor do Som, a gente já falou aqui, A Cor do Som era basicamente a banda de apoio dos Novos Baianos. Eram os músicos ali e eles os Novos Baianos acabaram, eles começaram a fazer só instrumental. Então, eles fazem esse show. Um pedaço da Cor do Som tocou, quer dizer, o Mu tocou da banda do Gil também, a banda do Gil levou o Pepeu. Então, foi assim, na sequência. Você teve A Cor do Som e Pepeu. Saíram 2 discos, o da Cor do Som e o do Pepeu. São maravilhosos. Os dois são maravilhosos. Os dois são maravilhosos. Um é só instrumental, da Cor do Som. Esse da Cor do Som, inclusive, eles recentemente, umas 2 semanas atrás, regravaram esse disco em estúdio. Tá com, o nome é Álbum Rosa, eu acho. É essa ideia lá, regravada hoje em estúdio. E o do Gilberto Gil, assim, é uma loucura, porque começa o show, os gringos não entendem muito o que o Gil está fazendo, que as coisas do Gil. O nego não entende muito, e o Gil vai música por música, ganhando a plateia. E depois ele volta 8 vezes, ele sai, né? Gil. Ele sai, assim, são 2 discos maravilhosos. O evento deu tanto certo que, no ano seguinte, 79, ele chama ninguém menos que Elis Regina e Hermeto Pascoal. Cara, esse disco é inacreditável. Esse disco aconteceu uma coisa. O Hermeto fez o show dele, depois... o Hermeto fez primeiro o show, depois a Elis fez. Quando a Elis estava saindo do palco, o Hermeto puxa ela e joga no palco. Eles cantam 4 músicas, tipo Garota de Ipanema, Asa Branca, standard, no clima de um festival de jazz. Os 2 improvisam, é uma loucura. A Elis, no final do show, ela pede para o André Midani jurar que esse disco nunca fosse lançado, porque a Elis ela era muito criteriosa no que ela lançava. E aquilo ali foi uma improvisação, uma coisa. O Midani cumpre a promessa até a hora que a Elis morre, e daí depois ele lança póstumamente esse disco. É um disco maravilhoso, não só pela participação do Hermeto e a Elis, como a banda da Elis, que é assim... A banda da Elis era Edelmiro, César Camargo. Era César Camargo, Mariana, Edelmiro, Luizão Maia, Paulinho Braga e Chico Batera. Assim, Só. Até o mudo canta bem. Gente, cara, uma banda que você tem uma cozinha como Luizão Maia, Chico Batera, meu Deus do céu. E essa série, ela continua. Em 1980, quem vai é o Pepeu e a Baby. Cada um lança um disco separado. A gente já falou nesses discos aqui olha lá, o disco do Pepeu. Esse disco fez muito sucesso na época. A Baby também lança o disco dela, que tem Eu e a Brisa.
muito legal. Mas o do Pepeu eu acho que é. O Pepeu é uma porrada, né, cara? O É. Pepeu é um baita. O Pepeu, se fosse um latino-americano né, com entrada no mercado americano, como teve o Santana, ele Não, seria Pepeu, vendido se para o fosse Santana. gringo, se ele fosse Pepeu, ele ia estar, sabe? Ele seria Não, vendido inclusive o Pepeu recebeu o convite de ir para uma banda, eu não sei, uma banda dessas. Megadeth. Hã? Megadeth. Megadeth, o cara, pô, Megadeth Mas não pode tem nada a ser. ver uma coisa. Eu não sei de onde do cara do Megadeth, o Dave Mustaine, tirou não, vou trazer o Pepeu Gomes. Porque o Pepeu toca pra Não tem caramba, nada a cara. ver. Não tem, ele toca pra caralho. Mas ele toca qualquer coisa. Os caras sacaram que, pô, esse cara aqui toca qualquer coisa. Ele toca toca qualquer qualquer coisa. coisa. Né? Toca qualquer coisa. E em 1985, ainda nessa série do Montreux, teve o João Gilberto. Que é uma. Né? Eu acho que é o grande disco ao vivo do João Gilberto. Né? É o grande disco ao vivo do João Gilberto. Ele toca Pra Que Discutir com Madame, ele toca Sem Compromisso, ele toca ele toca tudo. Ele toca, é um disco duplo, em que a plateia se segura para poder começar a participar do show, né? Teve uma história desse disco que ele atrasou para fazer o show e antes teve Tom Jobim, né? Daí tem um jornalista que fala: ah, não, ele não queria abrir para o Tom Jobim. Ele atrasou. Resta a lenda que ele ficou 1h30 dentro do camarim, esperando aparecer alguma passadeira para passar o terno. Para passar a calça dele, porque o vinho estava fora do lugar. Paralelo. O violonista não pode ficar com a calça sem o vinho. O João Gilberto ele é único, né? A gente não tem nem o que dizer. Para mim é o cara que mudou. Acho que ninguém mudou mais assim, o perfil da música brasileira, na forma de cantar, na forma de estética, né? Do ponto de vista estético, do que o João Gilberto. Né? E esse disco é um clássico. Não tem um detalhe que você possa dizer assim, não, isso aqui não ficou legal. Muito bem gravado, um disco de voz e violão, que é difícil. Não, isso é uma questão. Esses discos do Festival de Montreux saíram disso, porque o Claude Nobis, na hora que ele bolou, vou fazer o festival, e ele montou um estúdio lá dentro do cassino para gravar. Então não é só o Brasil, tem vários discos de jazz que foram gravados em Montreux. Nossa, você tem shows maravilhosos. Você teve um show, por exemplo, do Steve Ray Vaughan, que foi onde o David Bowie conheceu o Steve Ray Vaughan. Entendeu? Você tinha noites de blues, você tinha noites de jazz tradicional. Não, e o cara foi muito inteligente, porque ele vou bolar essa estrutura para os caras gravarem discos ao vivo em Montreux. Então, cara, você vai de Purple a Prince, a Jazz, a não sei o quê, você vai ver as apresentações dos caras no Festival de Montreux, é especial. Os caras preparam alguma coisa especial, quem sabe ali eles tinham estrutura para gravar um disco ao vivo de altíssimo nível. Não, são todos muito bem, são todos maravilhosamente mixados, equalizados e masterizados. É impressionante. Você ouve todos os instrumentos. E as bandas, normalmente, é isso também. Os caras iam lá a negócios, né? Não iam a prazer. Né? Os caras iam lá para... Não, vamos fazer um descasso, fazer um showzaço e lançar o disco. Mas aí, seguindo, né? Agora você. Também vou juntar dois. Vou juntar dois discos aqui, fazer um 2 em 1 aqui. São os discos do Chico, que era um cara... Todo mundo reclamava do Chico, da voz do Chico, que o Chico é tímido, mas, porra, o Chico fez 2 dos melhores discos ao vivo da história do Brasil, da música brasileira, que é o disco dele com o Caetano Veloso e o disco dele com a Maria Bethânia. Assim, o do Caetano foi primeiro, saiu primeiro, é um disco também recheado de clássicos. É aquela coisa, um faz uma parte do show, o outro faz uma outra parte sozinho, quando eles se juntam, eles quebram, eles botam a casa abaixo, né? Eles cantam Cotidiano.
Esse disco tem Cotidiano, esse disco tem... Oh, meu Deus, como é que é o nome da música agora? Ah, Você Não Entende Nada. Você não entende nada. Você Nem se lembra. Gostava do público do Gil, o público do Gil não gostava do Caetano. E um dia os dois chegaram e falaram assim, vamos acabar com essa porra, vamos fazer um show. Pronto, fizeram. E esse disco serviu muito, na época, para o Caetano, para segurar a onda, porque ele lançou o Araçá Azul. E foi um disco, é o campeão de devoluções na história, que é um disco altamente experimental. E foi até uma sacação da gravadora. Tipo, tem o de experimental do Caetano, mas teve o ao vivo com o Chico. Então, assim, foi vendeu muito. Assim. E logo depois veio a Bethânia. É legal lembrar, né, que o Chico e o Caetano faziam parte do casting da mesma gravadora, que era a Philips, né? Era tudo, a gente tá falando do mesmo cara, era tudo André Midani, era tudo a cabeça desse cara. É impressionante. Você tinha na gravadora Chico, Gil, Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa. Todos. Só não tinha o Roberto Carlos. Maria Leão, depois que saiu o único que não era da Philips era o Roberto Carlos. Raul Seixas. Raul Seixas. Era da Philips. O Tim Maia era da Philips. Não, o Tim Maia fez umas 36... Flips, que tipo, Flips. Ele foi de umas 35 gravadoras no Brasil, inclusive umas que nem existem mais, né, porra? Então, mas a Philips tinha realmente um elenco. O Jorge Ben era da Philips. Jorge Ben era da Philips. Todo mundo, todos os grandes nomes da música brasileira eram da Philips. Você tinha o Roberto Carlos, e eu acho que talvez o Milton, eu não tenho certeza. O Milton, acho que não. O Milton, acho que foi da WEA. Depois ele foi para o Warner. Eu não me lembro, por exemplo, mas a WA também era o Midani. Era toda a cabeça. O Midani foi para lá. Qualquer dia a gente vai falar sobre ele. Ele fez um livro muito interessante contando a história dele. E era um cara gringo que sacou isso. Ele veio para cá e sacou isso. Onde está a música jovem brasileira? Então o cara, porra, investiu nisso a vida inteira. Né? E de qualidade, né? Música de jovem e de qualidade. E de qualidade. Altíssimo. Podia trabalhar. Ele nunca pegou um cara popular demais, entendeu? Ele pegava os músicos mais sofisticados, com um público mais sofisticado. Ele atingia um público mais classe média, né? Assim, parando para pensar, o povão, né? Ele não contemplava os Odair José, os Valdir Soriano. O Odair José eu não sei onde... Acho que o Odair José tem toda a cara de ser CBS, mas eu não sei. Vamos seguir. Então tem esses dois discos, tem um disco com a Bethânia também que é maravilhoso. A Bethânia sempre foi muito boa de palco, né, cara? A Bethânia tem vários discos ao vivo dela que são maravilhosos. Tem alguns anos atrás, tem um que ela fez com o Zeca Pagodinho que é maravilhoso. Tem um outro recente também que ela fez na Biscoito Filme também que é fantástico. Quer dizer, ela tem uma coleção. Ela tem um logo no começo da carreira dela que ela gravou numa boate, acho que é a Baiuca, lá em São Paulo. Ela era garota ainda, ela tinha acabado de substituir. A história da Bethânia é legal, né? A Bethânia, ela surgiu substituindo a Nara Leão no Opinião. Eu acho que a Bethânia... eu vou até te interromper e já botar mais um aí na história, porque eu acho que a Bethânia é um daqueles artistas assim, que ela é boa de disco, mas ela cresce no palco. Cresce muito no palco. De uma maneira absurda. O outro que tem no mesmo gênero é o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso é bom de disco de estúdio, mas o Ney Matogrosso ao vivo... É um dos melhores shows da música brasileira. É outra coisa. Então, nesse, a gente aproveita, tem um que eu queria que você falasse, que é o Ney Matogrosso com o Rafael Rabelo. Esse é O Rafael Rabelo talvez tenha sido... A gente hoje tem como referência de violão virtuoso o Yamandu, né? Eu acho que o Rafael talvez supere ele. Acho que na qualidade
na qualidade dos arranjos. Eu acho que o Rafael é mais técnico no sentido, vou dizer, apolíneo. Ele é mais Yamandu é sangue. Tanto que teve um show uma época. Mas o Rafael Rabelo é muito também passional, cara. Mas olha, ele tem 3 discos. É engraçado, né? O Rafael Rabelo funcionava muito bem nesse esquema de duos, né? Ele fez um com a Elisete, que é maravilhoso, chamado Faxineira das Canções. Só ele e ela. Depois ele gravou esse com o Ney e ele tem um disco absolutamente maravilhoso dele com o Paulo Moura. Só os dois. E teve uma época que ele fez um duo com o Armandinho também, que é uma estupidez. É uma estupidez. Que é aquilo. Ele assim e o Armandinho. Porra, daquele jeito do Armandinho. O legal do Ney, cara, é que o Ney é um cara de projetos, bicho. Você vê, o Ney, uma hora, ele fez aquele Pescador de Pérolas, que era ele, o Rafael Rabelo, o Paulo Moura, tocando juntos. Eu não me lembro quem era o quarto, depois a gente bota aqui na legenda. Piano. Ele fez um disco maravilhoso, ele vai, bota o projeto na rua e roda o projeto. Aí, de repente, ele está tocando, ele faz um show solo, entendeu? Ele com o Rafael Rabelo. No outro dia, ele está fazendo um disco com o songbook do Chico Buarque. Não, e ele é um artista assim, que ele se beneficiou muito da coisa do DVD, porque de um tempo para cá ele começou a lançar DVDs das turnês dele, que é diferente daquilo que a gente falou, por exemplo, no outro programa, do Paul McCartney, ou de qualquer pessoa que agora que lança um disco, lança CD. Ele lança um disco, lança o DVD, só que o DVD é outro show, com outra iluminação, com outro conceito, com outra roupa, com outra banda, com outra coisa, outra proposta. Então, ele ultimamente, ele tem feito uma série de DVDs muito bons, muito bons. Cada um é um lance. E é isso, ele aposta em caras novos. Ele tem um disco inteiro com material do Pedro Luiz da Parede, que hoje é do Monobloco. E o disco é ótimo, ele é ótimo. Ele tem uma percepção de, porra, esse é um trabalho que tem a minha cara. Eu vou trabalhar com esse sujeito aqui, vou fazer um arranjo legal e vou lançar um disco meio temático. E tem uma coisa que eu já vi em entrevista dele, que ele fala o seguinte: como é que ele escolhe as músicas para um show ou para um disco? Ele fala, pela letra, ele vai na história. Então, ele cria uma história ali, aquilo ali tem uma história. Então, assim, faz um arco, o show dele tem um arco. O que ele fala, o que ele canta é a palavra. Entendeu? Então, às vezes, ele pega até uma música que você fala assim, por que ele gravou essa música? Essa música nem é tão importante assim, mas você vai... O que a letra está falando está dizendo o que ele quer dizer naquele momento. Isso é muito legal. Não, e é engraçado, é que depois, o que acontece? O Ney é tão bom de palco que o Ney se torna produtor, entendeu? Iluminador de vários shows que ficaram famosos. E vários shows que, inclusive, lançaram. Aí eu vou falar 2 discos rápidos aqui, en passant, entendeu? De 2 caras, de 2 bandas, um cara e uma banda, que basicamente se tornaram grandes por causa dos discos ao vivo desses shows dirigidos pelo Ney, que é o Cazuza, o disco ao vivo do Cazuza, agora O Tempo Não Para. Ele tinha saído do Barão, ele já tinha lançado eu acho que ele já tinha lançado um disco já solo. Tinha lançado 2 solos, eu acho, 3 solos, eu acho, 2. Mas ele não tinha ainda estourado. Ele não tinha se tornado... O Cazuza, ele tem um problema. Ele teve um problema na carreira solo dele, que foi um problema da década de 80. O pessoal da gravadora não gostava de rock, entendeu? Então, os discos dele soam um rock muito anos 80, muito coisa. Outro dia eu estava escutando e falava assim, poxa, se tivesse uma banda estilo Rolling Stones, o que era o Barão, com o Cazuza ali, ia só outra coisa. Você escuta os discos dele hoje, você fala assim, a letra é super atual, o som não é. O som é datado. É a velha história da datação, né? Os teclados, aqueles saxofones, entendeu? Meio melódico, meio Kennedy.
era meio que uma estética da época. É. Agora, é inegável dizer, é inegável que esse show colocou ele. Esse show ficou uns 2 meses aqui no Rio de Janeiro, no Canecão. E o Cazuza já estava, o Cazuza nessa época já estava com problema. Já estava doente, já estava doente, já estava com HIV, já tinha se manifestado. E isso você sente, né? Tem um sentimento de urgência, né? Do tipo assim, eu vou botar tudo que eu tenho para fora, porque eu não tenho muito tempo. Entendeu? Posso ter mais um mês, posso ter mais um ano. Então, e é emocional, né? O Ney se apaixonou, ele era apaixonado, eles tiveram um relacionamento. Mas independente disso, eu acho que ele coloca ali. Esse é um show que você sente o Cazuza muita vontade. E eu acho que isso é coisa do Ney, entendeu? Você sente ele muita vontade ali. Com certeza. O Ney fez isso, cara, com um disco ao vivo que mais vendeu da história da música. RPM. Que é do RPM, porra. Que é bom. Esse disco da RPM é engraçado, porque estourou a música do Lulu numa gravação pirata na rádio. E os caras chegaram na gravadora e falaram assim: vocês estão em primeiro lugar, só que a música não está em disco nenhum. E os caras tiveram que gravar de uma hora para outra. Foi um disco gravado de uma hora para outra. A banda estava no auge. E assim, eles nem imaginavam que a banda estava vendendo muito. Mas a partir daquele disco ao vivo, aí que a banda vendeu horrores. E é um disco assim, é praticamente o mesmo disco gravado ao vivo. Ao vivo. É o primeiro disco deles, o RPM, gravado ao vivo, né? Eu me lembro, foi uma coisa engraçada. Eu nem sabia que era RPM no Rio de Janeiro. Eu me lembro uma vez que teve um show no mesmo dia. Você tinha no Parque Lage o Ultraje a Rigor, na época era aquele Ultraje do Inútil, que já tinha estourado, e estava sold out. Eu cheguei na porta do show do Ultraje e não tinha mais ingresso. Aí, porra, eu tava com um amigo nosso, né, o Marcos Vinícius, né? Aí eu falei com ele, porra, vamos fazer o quê, cara? Aí, vamos pro Morro da Urca, tem uma banda lá tocando hoje. Vamos lá pro Noites Cariocas. Era o RPM. Não tinha ninguém, cara. Assim, tinha uns 20 gato pingado no Morro da Urca. Mas eu achei o show muito bom. Não, eles tinham um nível de produção na época que era diferente do resto. É até engraçado, que hoje parece ridículo, mas assim, foi a primeira banda que trouxe o tecladista trazer o computador para o palco, que era um 386, que era um negócio assim, porra! Era um telefone, não era um notebook, né? Era um 386, aquelas letras merdinhas correndo. Mas era um negócio na época que, assim, caramba, os caras trouxeram o computador para o palco. Nossa! Eles usaram... A iluminação dos shows era boa pra caralho. Raio laser. Porra. Você pensava assim, era uma produção, eles tinham uma ambição de produção. É o Poladian que administrava? O Poladian administrou a partir desse ao vivo aí, eu acho. Pois é, o Poladian... Aí é engraçado, o Poladian, para mim, é um pivô de um outro baita músico que se beneficiou. Porque como é que fazia o Poladian? O Poladian pegava ou os músicos famosos que estavam meio por fora do mercado, comprava um pacote, assim, olha aqui, eu compro um pacote de 30 shows aqui, com grana garantida, dando plateia ou não dando não plateia. comprava 30 shows, não, ele comprava um ano. Sim, eu estou dando exemplo. Ele comprava um ano, falava assim, dava em cash, um ano de show. O cara adiantava, olha aqui, eu estou pagando um ano de show seu, entendeu? Pelo valor tal cada show. Se não for ninguém, o problema é meu. Se for gente pra caralho, o problema é seu, porque aí eu vou tirar. Nesse esquema, foi o RPM, foi os Titãs. Os Titãs estouraram a partir daí. Eles já tinham feito Cabeça de Dinossauro. Muita gente. E o Daniela Mercury e Jorge Ben. Jorge Ben, que virou Benjor nessa época, fez um baita... Esse também é outro disco, também, rapidinho a gente fala, também vale lembrar. Fez um descasso com W Brasil, nesse disco. Na época do W Brasil, ele estourou com o W Brasil no Brasil inteiro e fez um descasso duplo na época, gravado numa boatezinha para 350 pessoas aqui no Rio de Janeiro, chamada People. Que o cara
cara, ele pega e faz uma retrospectiva da carreira. Assim, você tem tudo. Você tem o telefone, você tem Que Maravilha, você tem Espiro Giro, Espalho Jaira, você tem Gabi Brasil, E você é tem uma formação Pequena, estranha, Mais que Que Nada. tem violino na Tem banda. violino play, tem guitarra play, bass play, É. entendeu? O show é uma celebração. Quem já viu algum show do Jorge Ben, Ben ou Benjor, eu não gosto de chamar de Jorge Ben, mas é o Benjor, né? A gente ainda vai fazer um programa aqui só sobre o Benjor, ou o Jorge Ben, que você preferir. Ele Mas merece. ele tem isso na carreira. Ele sobe, some, fica meio por debaixo, volta, outra geração, daí volta, outra geração. E esse disco foi isso, pegou para uma geração que eu conheço o País Tropical e não sei o quê. Daí, quando vem o show do Jorge Ben, você fala, pô, é aquela outra. É aquela. É aquela outra, é aquela. E essa música é dele? Essa música é dele. Exatamente. Exatamente. Né? Esse cara tem a capacidade de eu tenho uma crítica a esse disco. Eu acho esse disco musicalmente maravilhoso. Mas ele nunca vai chegar, e nunca chegou, eu acho que o Benjor conseguiu, o registro do que é um show ao vivo dele. Não é. Entendeu? O show ao vivo dele é uma loucura. Eu acho que o registro do show ao vivo dele você só consegue estando lá na plateia. É um negócio de louco, assim. O show começa 10, 9, 8. Quando chega no 1, para começar a festa, você já está dançando e você vai dançar até o final do show. E é isso. Exatamente. Eu vi alguns shows dele no Circo Voador inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu me lembro de um que a gente viu junto até. No véspera de carnaval, estava na praia, assim, o que nós vamos fazer hoje à noite? Porra, tem show do Jorge Benjor. Cara, eu nem tinha ido, nunca tinha visto um show do Jorge Benjor. Eu me lembro que a gente falou, então vamos ver. Vamos lá. Porra, foi um dos maiores shows da minha vida, cara. Foi um carnaval, cara, antecipado. O show dele é uma maravilha. Então, eu vou puxar mais um aqui. De 1983, João Bosco ao vivo. Nossa. Esse disco tem o nome de 100ª apresentação. Eu não entendi isso até hoje, porque eu acho que até 83 deve ter feito mais do que 100 apresentações. Deve ter sido a 100ª apresentação desse show. Desse show. Acho que foi o primeiro show dele, solo, ele com violão. O disco é só ele e violão e voz, e o repertório só ele, Aldir Blanc, né? E não precisa mais nada, tá tudo ali, entendeu? Tá tudo... É o Bêbado Equilibrista, porra, tá tudo ali, aquele, porra... Mestre Sala dos Mares, Mestre Sala dos Mares, tá tudo ali. Kid Cavaquinho, aquela do Vanderlei do Odilon, que eu não lembro o nome. A nível D. A nível D, proposta. Vanderlei e Odilon. Esse disco é maravilhoso. É maravilhoso. E tem assim uma música que ele junta, tipo... Seria um popurrí, mas não é um popurrí. Parece até uma coisa meio progressiva, que ele chama Gênesis, que ele junta 4 músicas. Fica um negócio de 15 minutos, que ele junta 4 músicas. Quando ele nasceu, foi do sufoco.
disso. Quando É ele nasceu, maravilhoso. soltaram O um ronco berro. da cuíca. A gente quando vai ele- botar isso na playlist. É grande, mas a gente vai botar isso na playlist. Não, vale a pena. Esse disco, E porra, assim, eu esse acho que o disco é João difícil de você Bosco, selecionar. depois ele entrou numa coisa mais, vamos dizer, para trilha de novela, para coisa assim. Então, ficou até hoje, eu acho que assim, é menosprezado o violão do João Bosco. Esse disco é uma aula de violão. Assim, Eu não sei se ele é menosprezado, cara. Eu não vejo como menosprezo, não. Eu vejo Porque eu acho que os como. arranjos dele depois entrou uma coisa muito mais de banda. Então, assim, o violão aparece menos, entendeu? Ele entrou naquele esquema dos anos 80 ele, assim como o Djavan, né? Ele Eles entrou entraram numa naquele fase esquema de você. bolerística. Ele entrou numa fase bolerística e fez boleros muito bons, inclusive. Papel Machê, Fez. excelente. Fez Jade. Fez Jade, foi Jade, fez coisa maravilhosa. muito interessante. Mas já é outro caminho. Já é outra praia, já é Já é outra outra parte. praia. E depois ele rompe com o Aldir Blanc, ele já entra num outro lance. É bom também. Mas essa fase, para mim, é a fase Para mim, é áurea. a fase Assim, de ouro da carreira dele. é a fase E de ele, como ouro. violonista, ele é um dos grandes. Você bota aí um top 5 aí dos maiores violonistas do Brasil, ele entra. É. Assim, não estou falando dos instrumentais, né? Não estou falando de Garoto, não estou falando de Baden Não, mas Powell, essa coisa, inclusive, do cara cantar, de cantar e tocar junto, é como ele é e Gil, eu possível acho que estão acima da aquilo? média. É, Ele e Gil e Jorge Benjor, assim, é, são os caras que se acompanham, né? Eles fazem um. E João Gilberto, obviamente, meu Deus. é. Não posso deixar de falar em João Então, o Gilberto Gilberto. vai vir puxar teu pé. Vai puxar meu pé. Porra, mas não tem como. São os caras que eles conseguem se completar, né? A voz é quase que uma coisa É, uníssona, porque né? isso até é uma coisa, só fazendo um parênteses, isso é uma coisa que depois aqui, por exemplo, teve muito disco, teve a onda dos Do acústico. acústicos e não sei o que, ficou aquela coisa, 3 violões juntos. Esses não, esses são os caras assim, você escuta violão e voz, você fala assim, não precisa mais nada, tá ali. Não precisa mais nada. O cara e o Qualquer- violão, eles se resolvem. O que não Eles é vão uma ser coisa resolvidos. fácil. Oi? O que não é uma coisa fácil. Não, exatamente. É bem diferente do conceito do acústico, né? Vamos combinar. É bem É. diferente. Esses acústicos, bom, a gente vai falar mal dos acústicos em outro programa, Em né? outro programa. Senão a Mas gente para vai ficar falar mal, falando mal. falar bem. Então vai lá, manda mais um aí. Cara, aí eu vou fazer, como a gente fez no outro, né? Lembrando do Peter Frampton, eu vou falar da Peter Frampton feminina brasileira, que apareceu num disco ao vivo, né? Que é a Marisa Monte. Entendeu? É a versão nesse aspecto. Ela, assim, ela é uma pessoa conhecida por um círculo muito restrito, entendeu? O Nelson Motta descobriu ela, se encantou e lançou ela em disco. E esse disco é legal porque por exemplo, ela resgata Mutantes, ela canta Ando Meio Desligado, numa versão muito boa. Ela recoloca, cara, foi ela que colocou de novo no mapa Chocolate. Ela E não ganhou criou, dinheiro. ela criou uma coisa que depois virou moda, que é a cantora eclética, né? Porque ali É. ela pega, ela canta, Ela canta uma do versão de uma música Gershwin, italiana ela romântica canta bem o Gershwin, não canta?
A música que puxou o disco é Bem Que Se Quis, que é uma música italiana. Italiana. Uma versão de uma música italiana. Ela colocou, ela botou no mapa, porque eram músicas esquecidas do Tim Maia. Titãs, Mutantes, Tim Maia, muita coisa. Muita coisa. E tem uma coisa assim, eu gosto muito da Marisa Monte, mas esse disco, eu tenho assim, eu gosto muito porque tem uma coisa que ela abandonou depois, que era um registro mais para o médio grave. Entendeu? Que ela usa, por exemplo, ela canta Nego Gato, uma coisa bluseira, Nego Gato, que depois ela não vai usar mais isso. Ela não vai usar mais isso. Ela entrou depois numa coisa mais, vamos dizer, MPB, assim, que eu acho muito estilizada. E esse disco talvez ela tivesse mais liberdade. Então, ela tem uma coisa, um canto mais agressivo nesse disco, que eu acho interessante. E marcou a época, né? Bom, a minha última dica, eu vou ter que voltar ao passado um pouquinho para falar de um disco que não foi lançado na época por causa dos gorilas da ditadura, que é esse aqui, ó. Direitos Humanos. A história desse disco é a seguinte: foi um mini festival gravado no Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro, organizado pelo Jorge Macalé, que era para falar exatamente em 1972, bicho pegando, né? Auge do governo Médici, ditadura comendo solta, né? Porra, o Caetano fora do Brasil, o Gil fora do Brasil. E ele fez esse show, eu não sei nem como ele conseguiu fazer. Olha o elenco. Deixa eu te passar aqui quem participa do show. Paulinho da Viola, Johnny Alf, Luiz Gonzaguinha, Luiz Melodia, Raul Seixas, Chico Buarque com MPB4, Milton Nascimento, Macalé, Gal Costa e Dominguinhos. Maravilhoso. É maravilhoso. Você tem assim, eles fizeram um disco, eles gravaram shows. Não é a melhor captação possível, você pode ter certeza. É um negócio muito improvisado. Você tem apresentações muito boas, até na questão da qualidade do som. Tem outras que são mais complicadas. A do Raul Seixas, por exemplo, não está muito legal. Mas, por exemplo, a do Luiz Melodia, que é ele no violão, eu acho que talvez tenha a melhor coisa que eu já ouvi ao vivo do Luiz Melodia em disco. Bom, eles iam fazer um disco duplo em 72. Acho que em 72, 73, no começo de 73. Bom, eles separaram o show, conseguiram montar um LP duplo que seria lançado. O governo não deixou, né? Os militares não deixaram. Esse disco foi sair depois, em 79. Mas aí perde o timing. E alguns anos atrás, um pessoal lá de São Paulo resolveu fazer uma caixinha remasterizada. É difícil, não sei se é muito fácil de achar. É o selo Descoberta. Eu não conhecia esse disco, não. Cara, é maravilhoso, gente. Vale a pena dar um check, porque vale a pena. Dá uma olhada, tem alguma coisa no YouTube. Não sei se tem no Spotify. Se tiver, a gente vai colocar aqui no playlist. Vale muito a pena. Você falou na Gal Costa, vale lembrar também da Gal Costa, o Fatal, que é um... Nossa! Né? Que é o primeiro grande show da Gal Costa no Rio de Janeiro e uma mudança completamente da vertente musical dela. Ela monta uma banda de rock. Cara. É a fase roqueira da Gal Costa, cabeluda. É a fase da Gal das Dunas do Barato. Que a gente já falou. Entendeu? É a fase da Gal morando no Rio, meio já, sabe? Porra, muito louca, com uma banda maravilhosa. Com o Lene. Novelli. Porra, era um bandão, né? Era um bandão. Porra, é engraçado, cara. Esse disco me lembra, me chamou a atenção de uma coisa que aconteceu na década de 70, que é importante a gente falar. O nego tocava rock and roll e MPB, entendeu? Não tinha muitas... Não. O Milton Nascimento, a gente vê isso nos discos do Milton Nascimento. Pô, você escuta aquilo, pô, os caras eram roqueiros, bicho. Os caras estavam escutando tudo ao mesmo tempo. Os caras escutavam tudo. Sabe o que é o grande lance dessa galera? É o seguinte, eles tinham influência da bossa nova, eles tinham influência da música nordestina, da música tradicional. E de Beatles. Eles tinham influência de Beatles. Eles tinham influência de Rolling Stones. De Rolling Stones, de Gênesis, de coisas.
É tudo É, misturado, cara. Você pega esse disco da Gal, você tem uma guitarra mega ultra distorcida do Leme, que já tinha feito, porra, 2 gravações antológicas com o Caetano, né? Que é o Samba Suave Cerveja, né? e É o Samba Suave. Irene, e o Irene, Oi? e o Fez Irene. Irene, fez aquela Não Se Perca de Mim, Não Se Perca... Como é que é? Como é que é o nome dessa música? Ah, Não não me se lembro. esqueça de mim, não desapareça. Gravou atrás do trio Traz do elétrico. elétrico. É aquela Atrás do trio elétrico. guitarra. Não, ele bota um fuzz, cara, entendeu? Parece uma coisa de Jimi Hendrix, entendeu? Porra, sujando tudo. Eles misturavam tudo, ao mesmo tempo. Cara, a Gal cantava Coração Vagabundo, aí ia no maravilhoso blues do Roberto do Erasmo, que é o Como 2 e 2. É, Então é um repertório que vai. A Gal gravava de Roberto a João Gilberto, cara. é. Entendeu? Sua estupidez cheira de saudade. Coração Vagabundo do Caetano. É tudo misturado, cara. Você não, o Raul tinha, porra, Mosca na Sopa, tinha Sessão das 10. Porra, Sessão das 10 é um bolero, porra. É. Entendeu? Então, posso ir no meu último aqui? Vai, manda brasa. Então, porque eu vou pegar carona nisso aí e vou falar dos Mutantes. O disco de 2006, no Barbican Center. Eu acho que esse foi um disco menosprezado, ele passou meio batido, talvez pela questão assim, a Rita Lee não entrou no projeto, no lugar dela veio a Zélia Duncan, e assim, é um disco maravilhoso. Assim, A Zélia Duncan dá um funciona show. maravilhosamente bem. Dá um show. Inclusive, assim, a Rita Lee fala nisso. Quando a Zélia pergunta para ela e fala, fui convidada para fazer os Mutantes. Ela, obviamente, no início, ela fala que ficou chateada, porque queria que fosse ela, mas fala assim, porra, ninguém melhor do que você para fazer isso. A Zélia dá um show, ela não tenta imitar a Rita Lee, ela canta da maneira dela. A banda, assim, o que eu acho é o seguinte, esse disco, assim, o que não é igual aos arranjos do Mutantes é melhor. Aonde eles É não uma foram modernizada, fiéis, é mais bem gravado. tem todos aqueles arranjos, cara, assim, é uma loucura. E até tem essa coisa porque eu acho que essa é a melhor época, eles pegam a melhor época dos Mutantes, entendeu? Está ali, o fino dos Mutantes está ali. Não tem nada depois. É tudo da fase Rita Lee. Mas mesmo assim, mesmo o final da fase Rita Lee, eu já acho meio forçação de barra, entendeu? Tem umas coisas ali já meio pasta 1, pasta 2, eu já acho meio chato aquilo. Mas eu gosto de tudo. Eles pegaram ali o fino do fino, e aquela coisa assim, é um disco climático, é um disco psicodélico, ele é climático. O que é legal desse disco é o contexto, né? O Sérgio Dias convenceu o Arnaldo, que estava há muitos anos, o Arnaldo teve problemas sérios por causa do abuso, depois problemas psicológicos sérios por causa do abuso de drogas, estava afastado, morando acho que ele mora até hoje, em Juiz de Fora. No interior aqui do Rio de Janeiro, no interior de Minas, né? Perto do Rio até. E ele convence, falou assim, porra, cara, os Mutantes teve isso também. Não, o que aconteceu também foi de uma hora para outra, os Mutantes começaram a ser citados por Sean Lennon, pelo pessoal do Nirvana, descobriram os Mutantes, e a banda começou a ganhar um hype, entendeu? Comparando eles aos Beatles psicodélicos brasileiros, entendeu? Que um som que... Aquela coisa, né? O som para os conhecedores, né? Cara, a coisa chegou num nível que, assim, tinha críticos falando assim, os Mutantes eram mais criativos que os Beatles. Teve gente falando. Eu acho uma bobagem. Eu acho tão que, mas assim, eu acho que não talvez deve, por causa da criatividade. Talvez por causa da coisa brasileira, que na cabeça deles ele não entende aquela coisa. Como é o seguinte, os Beatles tinham George Martin. Os Mutantes tinham um cara chamado Júlio Medalha que não ficava atrás de George Martin, não, cara. Os arranjos, o arranjo que ele faz com a Planet X Circenses é maravilhoso. Louco, completamente louco. É muito bom. Mutantes é outra coisa brasileira que se
o português não fosse uma língua exótica, seria uma banda aclamada mundialmente. E assim, eu considero esse disco, escutando assim, para mim, minha opinião, é o melhor disco de rock do Brasil, porque esse é um rock, não é rock é representativo daquilo que o rock nos anos 60, anos 70 foram. Está ali. Como eu acho que é o melhor disco de rock brasileiro, no sentido de é o melhor disco que traduz como o brasileiro ouve o rock. Isso. Entendeu? Como o músico brasileiro absorveu o rock and roll, entendeu? O rock and roll clássico dos anos 60 e trouxe, entendeu, para o nosso DNA. E eu acho que essa DNA coisa, brasileiro. óbvio que teve aí a Tropicália, teve Caetano, Gil, tem aquela coisa, mas assim, o rock, eu acho que antes ele era muito ingênuo, aquela coisa. O rock psicodélico, ele entrou ali com tudo. Não, assim, se você pegar o auge do psicodelismo, tem lá fora, você tem Pink Floyd, tem Jimi Hendrix, tem não sei o quê, e Mutantes está entre a coisa. Uma das coisas mais loucas que tem de psicodelismo é o Mutantes. Né? Para mim, é a banda mais psicodélica de todo. Eu acho que tem uns discos psicodélicos muito clássicos no Brasil. Eu acho Transa um disco psicodélico. Sim. Eu acho Transa do Caetano um disco psicodélico. Entendeu? Mas, assim, por exemplo, é mais psicodélico do que jamais o Raul foi. O Raul é mais um cara dos anos 50, mais um rock do Carl Perkins, do Elvis. Vamos fazer o Raul semana que vem? Vamos fazer o Raul. Então, semana que vem vamos fazer o Raul? Vamos ver. Vamos ver. Se não for semana que vem, na outra a gente está planejando aí um Raul. Vamos falar do Raul. Então, acho que essa lista vai ser engraçado. Eu acho que essa lista está faltando muita coisa, é óbvio, mas, tipo assim, a gente tem esse limite de tempo e tem que escolher as nossas afinidades, né? Eu acho que a gente passou por aqui. A gente tenta sempre fazer o seguinte. A gente, obviamente, tem a questão do gosto pessoal e tem também a questão acho que aí é o lado jornalista da gente, né? É um pouco a relevância do disco para a carreira do sujeito, para o sucesso que o disco fez, assim, o quanto vendeu, entendeu? É óbvio que a gente balanceia as duas coisas. A gente dificilmente vai falar de um disco que a gente odeia aqui. Mas, a não ser que sejam os piores, aí vai fazer uma lista dos piores. Exatamente, a gente não vai fazer isso também, dos piores. Mas eu acho que tá legal. Eu acho que a gente fica por aqui. Tá, joia. Sempre lembrando, pedindo aí para vocês compartilharem os vídeos, assinarem o canal, assina no YouTube, dá uma olhadinha lá, dá uma força para a gente no Instagram também, aqui no Facebook. Escute a lista da gente no Spotify, que tem assim, o que a gente consegue do que a gente fala aqui, colocar ali, a gente põe lá.
E a gente vai tentar, como eu fiz no outro, eu vou continuar fazendo. Buscar alguns shows aqui, a gente está falando de show ao vivo, procurar o que tem desses registros com imagem e jogar lá para vocês, lá os links lá no Facebook, para vocês darem uma olhada. Então é isso aí, gente. Fiquem em paz e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo para vocês, tudo de bom.